Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do canal Só Questões de Concurso, trazendo aqui mais um vídeo para vocês. São questões aí de geografia, tá? Com foco no concurso auxiliar de promotoria da parte administrativo, mas serve aí para quem está estudando geografia, tá bom? Aqui está então tirado do edital de 2019 da área de geografia, os assuntos que podem cair na sua prova, ok? Nós temos aqui, pessoal, uma coisa interessante. Eu peguei o edital de 2014 e analisei, e ele é igualzinho ao edital de 2019, ok? Não mudou nada, tá? Lembrando aí, pessoal, que no canal tem um vídeo com questões de história, tá? Com foco aí no concurso e para quem está estudando história, ok? Bora lá para as questões. Bem, pessoal, as questões a seguir vêm desses dois assuntos aqui que eu coloquei para vocês, tá? Sobre localização, extensão, a natureza brasileira, etc, ok? Então, vamos lá. A primeira questão diz assim, o Brasil é o maior país em extensão territorial da América do Sul, ok? Isso já é uma informação importante. Possuindo fronteiras com várias nações desse subcontinente. Marque a alternativa que corresponde aos dois países sul-americanos que não se limitam com o território brasileiro. Nós temos aqui as alternativas, então vocês respondem, dá uma pausa que eu já vou respondendo aqui de forma objetiva, ok? Olha só, pessoal, nós temos aqui então o mapa do Brasil, tá? Esse aqui é o mapa onde ele faz fronteira com alguns países, tá? E nós vamos então aqui por eliminação. Nós começamos com a letra A e vem aqui o Peru. O Peru está aqui, pessoal, então ele faz fronteira com o Brasil, tá? Já não é a nossa resposta, porque ele quer aquele que não faz fronteira, tá bom? O Suriname e a Colômbia, nós temos aqui então a Suriname, tá? E nós temos também aqui a Colômbia, que faz fronteira com o Brasil, então também não é a nossa resposta. A letra C diz o Chile está aqui, pessoal, ó. Ele faz fronteira aí com a Argentina, faz fronteira com a Bolívia, só que ele não faz fronteira com o Brasil. O Equador está aqui, pessoal, ó, nesse canto, e ele também não faz fronteira com o Brasil. Então, nossa resposta correta aqui é o Chile e Equador, ok? Então, ele quer dois países sul-americanos. Eu trouxe aqui para vocês, tá? Aqui sobre os países que fazem fronteira com o Brasil. E, mais uma vez reforçando, só não faz fronteira com o Brasil é o Chile e o Equador, ok? Questão de número 2. Nesse domínio predominam os planaltos antigos, intensamente desgastados e aplanados por processos erosivos, que o caracterizam como um dos domínios brasileiros de formação mais antiga, tanto do ponto de vista geomorfológico quanto biológico. Nele predominam solos bem desenvolvidos com grau elevado de acidez, que exigem a adoção de métodos corretivos como a calagem para viabilizar a produção agrícola. O domínio morfoclimático brasileiro descrito pelo trecho acima é o... Então, pessoal, nós temos aqui as nossas alternativas e eu já vou, então, respondendo aqui para vocês, tá? Então, aqui nós temos que o domínio morfoclimático que se apresenta aí com planaltos antigos e possui formas de relevos desgastados, né, por ser antigo, é o conhecido aí, então, o Cerrado brasileiro, ok? Então, a aplicação da calagem é adicionar o calcário aí para controlar a acidez do solo, tá? Que possibilitou, então, aí o avanço da agricultura. Então, o nosso gabarito aqui é a letra A, ok, pessoal? Pessoal, questão de número 3, vou lendo e já vou respondendo, ok? Olha só, sobre as características da hidrografia brasileira, são feitas as seguintes afirmações. Primeiro aqui diz assim, ó, considerando-se os rios de maior porte, só é encontrado regime temporário no sertão nordestino, onde o clima é semiárido. No restante do país, os grandes rios são perenes. Pessoal, essa questão aqui está, então, correta, é verdadeira, tá? Os rios aí intermitentes, então, tá na região nordeste. Sabendo que essa questão aqui, ela é verdadeira, a primeira aqui, ó, nós já vamos aqui para as alternativas e vamos eliminar aqui, ó, a letra D, tá? Vamos, então, aqui para a segunda afirmação. A segunda diz assim, ó, predominam os rios de planalto em áreas de elevado índice pluviométrico.
A existência de muitos desníveis no relevo e o grande volume de água possibilitam a produção de hidroeletricidade. Pessoal, essa questão aqui, ela é verdadeira, ok? Lá no Brasil tem muitos rios aí de planaltos, tá? Que favorecem a construção das usinas hidroelétricas, ok? Então, essa aqui é verdadeira também. Feito isso, então, a gente sabendo que a primeira e a segunda está verdadeira, vamos eliminando aqui, ó, essa daqui, tá? E a letra A, ficando com a letra B e a letra E. Vamos, então, aqui para a terceira afirmação. Na região amazônica, os rios são muito utilizados como via de transportes e o potencial hidrelétrico é amplamente aproveitado. Pessoal, essa questão é verdadeira, é falsa? Essa afirmação é falsa, ok? Na verdade, aí, os rios não são muito aproveitados nessa questão aqui sobre vias de transporte, tá? Então, sabendo que o primeiro é verdadeiro, o segundo é verdadeiro e o terceiro é falso, a nossa resposta correta aqui é a nossa letra B, ok, pessoal? E para confirmar aqui, eu trouxe aqui para vocês o resumo, tá? Se vocês quiserem dar uma lida, pausa o vídeo aí e leiam, ok? Questão de número 4. Observe o mapa dos domínios morfoclimáticos brasileiros. Os números 1 e 2, indicados no mapa, representam respectivamente os domínios. Então, ele quer saber o domínio que fica aqui na região do Nordeste e aqui que fica na região do Sudeste, ok? Eu trouxe aqui para vocês um resuminho a respeito dos domínios morfoclimáticos, tá? Que é uma combinação de elementos da natureza aí que dá então o clima, a vegetação e o relevo. E aqui está então os 6 domínios morfoclimáticos. Se vocês quiserem, pausa o vídeo, dá uma lida para aprender a respeito de cada um deles e onde eles estão localizados aí no Brasil, tá? Voltando aqui para a questão, pessoal, a nossa resposta aqui correta, o primeiro aqui, é a respeito do domínio da Caatinga, tá? E o segundo é a respeito dos mares de morro, que está ali na Mata Atlântica. Então, o nosso gabarito aqui é a letra B, ok, pessoal? Questão de número 5. Assinale a alternativa abaixo que não representa uma das características gerais da hidrografia brasileira. E aqui nós temos, então, as alternativas, tá? E uma delas não é verdadeira, tá? É falsa. Leiam, respondam, tá? Que eu já vou trazer a resposta para vocês. Aqui, pessoal, eu trouxe um pequeno resumo, tá? Sobre todas as questões, que é importante vocês conhecerem aí também a respeito desse assunto, ok? E como vocês viram, então, a nossa resposta correta é a letra E. Aqui está, então, uma informação falsa, né? Que fala que alguns rios brasileiros são muito usados para navegação, a exemplo do rio Amazonas, quando, na verdade, o Brasil não utiliza muito esse meio de transporte, ok? Os demais aqui são verdadeiros, são informações verdadeiras, tá? Bem, pessoal, agora as questões a seguir vão se referir a esses assuntos aqui, tá? A vegetação original, os recursos naturais e os problemas ambientais, ok? Questão de número 6. O Brasil, devido sua localização e grande extensão territorial, abriga diversos tipos de cobertura vegetal, sendo que cada região brasileira apresenta um bioma predominante. Nesse sentido, relaciona o estado ou região ao tipo de vegetação predominante. Pessoal, olha só, nós temos aqui do lado esquerdo as regiões e aqui do lado direito, então, a sua cobertura vegetal, ok? Então, como nós aprendemos, em princípio, na região Nordeste, nós temos, então, aí o domínio da Caatinga. Então, nós já vamos colocar aqui, ó, pessoal, o número 1. O Mato Grosso do Sul, então, pessoal, é o quê? É o Pantanal. Está aqui, ó, número 2, tá? A região Norte. A região Norte fica, então, a floresta amazônica. Na região Centro-Oeste, que fica, então, ali, pessoal, o Cerrado. No estado do Rio Grande do Sul, é Campos, os Pampas, tá? A região Sudeste fica, então, a Mata Atlântica. E a região Sul fica, então, a Mata Araquárias, tá? Isso aqui, então, é a relação correta dessa questão, ok, pessoal? Questão de número 8, agora vai falar sobre os recursos naturais.
Os recursos naturais renováveis, como o próprio nome indica, são aqueles que podem renovar-se naturalmente, mesmo após terem sido utilizados nas atividades humanas. Isso não significa, porém, que eles durem para sempre, pois o uso predatório de tais recursos pode levá-los à extinção. Assinala a alternativa que indica uma medida de preservação e manutenção dos recursos naturais renováveis. Então, pessoal, aqui nós temos as alternativas, ok? Da pausa, responda, que eu vou estar trazendo a resposta correta. Aqui está, então, a respeito, tá, de alguns recursos naturais renováveis, tá? Que nós temos aí como a água, o solo, né, e as florestas, tá? Que são aí os elementos da natureza. Você dá uma pausa, dá uma lida, tá bom? Pessoal, aqui na questão, então, a nossa resposta correta é a letra D, tá? A medida aí de preservação e manutenção dos recursos naturais é a diminuição do consumo e o reaproveitamento dos materiais recicláveis, ok? Questão de número 9. Alguns recursos naturais são considerados estratégicos tanto pela sua utilização econômica quanto pela sua escassez em algumas partes do mundo. Assim, aquele país que possui uma maior quantidade ou acesso a tais recursos pode melhor utilizá-los tanto para sua população quanto para sua exploração comercial. Aí ele quer que assinale a alternativa que apresenta os dois recursos naturais que atualmente são considerados os mais estratégicos do mundo. E nós temos então aqui as alternativas. Qual desses recursos aqui, pessoal, são os mais estratégicos do mundo? Trouxe aqui então para vocês um resuminho a respeito aí dos dois recursos naturais que são considerados mais estratégicos do mundo, tá? Nós temos aqui então a água e o petróleo, ok? Então, quem assinou a letra B está correto, ok? Porque aqui é o nosso gabarito da questão, água e petróleo. Questão de número 10, sobre os problemas ambientais. O Brasil enfrenta diversos problemas ambientais que prejudicam as diferentes espécies que aqui vivem. De acordo com o IBGE, 3 problemas ambientais são os mais relatados no Brasil. Marque a alternativa que indica esses problemas. Pessoal, nós temos aqui então as alternativas. Marque a sua alternativa aí que eu já estou respondendo. Olha só, pessoal, de acordo aí então com o IBGE, 90% aí dos municípios brasileiros apresentam problemas ambientais, tá? E os mais relatados aí estão as queimadas, desmatamentos e o assoreamento, ok? Esses são então os 3 problemas ambientais mais relatados do Brasil. Então, a nossa letra correta aqui é a letra D, tá? Quem marcou, acertou, ok? Pessoal, as questões a seguir, então, vai falar a respeito desses 5 assuntos, que é a população brasileira, né, o crescimento e distribuição, a estrutura da população, a mobilidade, a organização do espaço brasileiro nas atividades industriais e o espaço agropecuário, ok? Questão de número 11. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, o Brasil alcançou uma população de 190.755.790 pessoas, totalizando 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. Diante desses números, podemos concluir que o país é... Pessoal, aqui está então as alternativas, tá? Marque a sua, que eu vou trazer a resposta aqui para vocês. Trouxe aqui para vocês um resuminho básico a respeito aí da população do Brasil, ok? A nossa questão aqui, pessoal, diante desses números, podemos concluir que o país é a letra B, ó, populoso, ok? Questão de número 12, que vai falar sobre a mobilidade urbana. A falta de mobilidade urbana no Brasil, um problema recorrente nas grandes metrópoles do país, vem se tornando uma questão com soluções cada vez mais difíceis. Dentre suas principais causas, podemos destacar, exceto... Então, aqui está as alternativas, responda, que eu vou trazer, então, a letra correta aqui, ok, pessoal? E aqui está, então, um resuminho aqui para vocês. O nosso gabarito dessa questão é a letra E, pessoal, que diz assim, o excesso de ciclovias e faixas exclusivas de ônibus nos grandes centros citadinos. Essa aqui, então, é o exceto, ok? É o exceto da questão. As demais, então, aqui são os problemas recorrentes nas grandes metrópoles do país.
Questão de número 13, que vai falar aí sobre o espaço industrial brasileiro, ok? O espaço industrial brasileiro contemporâneo vem sendo assistido por um processo de dispersão fabril, isto é, o deslocamento dos empreendimentos do setor secundário para o interior do país, tanto para as metrópoles regionais quanto para as cidades médias e regiões rurais. Mesmo assim, as regiões historicamente predominantes na industrialização brasileira do século XX ainda concentram a maior parte desse capital gerado. As áreas pioneiras referenciadas pelo texto são: nós temos então aqui as alternativas, marque aí a sua que eu vou estar trazendo a resposta correta. Pessoal, a respeito então das áreas regionais aí do Brasil, que concentra a industrialização do século XXI, está então no centro-sul brasileiro, tá bom? Então, também nós temos, tá, pessoal, na região nordeste, ok? Então, a nossa resposta correta, voltando aqui para a questão, é a letra A, ok? O centro-sul e o nordeste, tá? Questão de número 13, a respeito aí do espaço agropecuário, ok? No Brasil, a agropecuária é um dos principais setores da economia, sendo uma das mais importantes atividades a impulsionar o crescimento do BIP nacional. Nesse contexto, o tipo de prática predominante é... Pessoal, então, qual que é a prática predominante aí a respeito da agropecuária? Marque a sua resposta, tá joia? Olha só, pessoal, a atividade agropecuária aí, eu trouxe aqui um resuminho bem resumido mesmo para vocês, tá? Sobre a atividade agropecuária brasileira, que é o agronegócio, tá? Havendo aí uma grande quantidade de latifúndios no país, sozinho ele responde por 22% do produto interno bruto brasileiro, tá? O BIP, ok? E aqui eu trouxe para vocês a respeito aí da produção agropecuária. Dá uma lidinha aí, tá joia? E vamos voltar lá para a questão. Pessoal, o nosso gabarito aqui nessa questão, quem marcou a letra B acertou. É o agronegócio com predomínio de latifúndios, tá? A prática predominante aí é o agronegócio, ok? Pessoal, as questões a seguir vai falar aí desses 3 tópicos, tá? É o comércio, transporte e comunicações, o espaço urbano e as relações do Brasil com o mundo, Brasil no Mercosul, ok? Questão aí de número 14, tá? Pessoal, eu já vou lendo aqui as afirmações e respondendo, ok? Olha só, recomendado para distâncias menores, porém com custos mais elevados, a vantagem está em transportar o produto do início ao fim, ou seja, retirá-lo do seu local de produção e entregá-lo ao seu destino final sem a necessidade de outros meios de transporte. Qual então é esse meio de transporte aqui? Pessoal, é o transporte rodoviário, ok? Então já vamos aqui para as alternativas e excluir a B, a C e a D, tá? Ficando aí com a A e a E. A segunda afirmação diz assim, ó: utilizado para grande distância, envolvendo principalmente o deslocamento de pessoas e mercadorias de custo e lucro mais elevado, apresenta um elevado custo, porém uma velocidade maior. Pessoal, será que é o ferroviário ou será que é o aéreo? Bom, se é um custo mais elevado com uma velocidade maior, então é o aéreo, né, pessoal? Então, nós já temos aqui a nossa resposta, tá? Mas vamos aqui para a terceira. Recomendado para países de grande extensão territorial, apresentando alto custo em sua estruturação e baixos custos em sua manutenção, transporta pessoas e mercadorias consumindo uma quantidade de energia relativamente pequena. Que transporte que é esse? É o transporte ferroviário, né, pessoal? Então, as preposições acima, elas representam, então, o transporte rodoviário, o aéreo e o ferroviário, ok, pessoal? Questão de número 15. Sobre as características do comércio externo brasileiro, podemos afirmar que... Pessoal, mesma forma, eu vou então respondendo aí, tá? Conforme eu vou lendo. Primeira afirmação diz assim: o país vem aumentando nos últimos anos suas exportações de produtos manufaturados e semifaturados. Sim, aqui está verdadeiro, ok? Número 2 diz assim, ó: tem havido um aumento significativo do nosso intercâmbio comercial com os países de terceiro mundo, especialmente da América do Sul. Essa resposta também está correta. E o terceiro diz assim, ó: as maiores exportações do país são trigo,
aço, óleo de soja, armamentos e veículos. Pessoal, essa questão está errada, porque o aço, tá, e armamentos não entra aí nessa lista dos produtos de exportação do país, tá joia? Então eu trouxe aqui para vocês, tá, um resumo aí, atualizado das exportações principais aí do país, que são soja, né, o minério de ferro, o petróleo, o açúcar bruto e carros, tá? E também eu trouxe aqui uma lista dos 10 maiores aí produtos que são exportados do Brasil. Se vocês quiserem dar uma olhada, tá bom? Voltando aqui para a questão, sabendo que duas são verdadeiras, a primeira e a segunda. Então, a nossa resposta correta aqui é a letra B, ok? Questão aí de número 16, sobre o espaço urbano. A urbanização é um sinal característico da modernização econômica. A transferência da população do meio rural para o meio urbano acompanha a transição de um padrão de vida econômica apoiado na produção agrícola fechada e autossuficiente para o outro, baseado na indústria, no comércio e no serviço. Atrás do processo de urbanização, encontra-se a intensificação da divisão social do trabalho e o aprofundamento da produção mercantil. Está aqui, então, de onde foi extraído o texto. Nós temos, então, a afirmação da questão. O urbano diferencia-se do rural não somente pela sua posicionalidade, mas também por suas características sociais, econômicas e até culturais. Conforme o trecho acima, podemos considerar que o espaço urbano envolve. Temos aí, então, as alternativas, tá, pessoal? Leia e responda, que eu vou estar trazendo aqui a resposta correta. Aqui está, então, pessoal, um resumo a respeito do que o espaço urbano envolve. Voltando aqui para a questão, então, pessoal, olha, podemos considerar que o espaço urbano envolve. A nossa resposta correta nessa questão é a letra A, tá, pessoal? São as práticas predominantemente relacionadas com os setores secundários e terciários da economia, além de uma dinâmica trabalhista socialmente mais complexa, ok? As demais questões aí estão incorretas. Questão aí, pessoal, de número 17 aí, que fala o Brasil no Mercosul, que diz assim, ó, o advento do Mercosul ampliou bastante as relações comerciais e financeiras do Brasil com seus vizinhos do Sul e Sudeste. Até os anos 1980, esses países sul-americanos não eram parceiros comerciais importantes, principalmente em relação a investimentos. Porém, nos anos 1990, passou a figurar notadamente a Argentina entre os mais importantes para o comércio exterior brasileiro. Um crescente número de empresas do Brasil já abriu filiais na Argentina e vice-versa. E muitas indústrias estrangeiras se instalaram em um desses países a fim de produzir para todo o mercado consumidor do Mercosul. E aqui diz assim, ó, sobre os países que compõem o Mercosul e suas relações comerciais, assinale a alternativa incorreta. Ele não quer a correta, tá, pessoal? Ele quer a incorreta, ok? Temos aqui, então, as alternativas. Então, vamos lá para a resposta, tá? Pessoal, eu trouxe aqui para vocês, ó, para quem não sabe o que é Mercosul, tá? É o mercado comum do Sul, tá bom? Que envolve aí alguns países, tá? É uma organização intergovernamental fundada aí a partir do Tratado de Assunção de 1991, tá? Então, ela vem integrada aí com alguns países, tá bom? E aqui, pessoal, ó, eu trouxe para vocês a resposta, tá? Das questões, as que estão certas e a única que está errada, tá? Que é incorreta. Então, a nossa resposta correta aqui na questão é a letra D, né? Que ele quer a incorreta, tá? Então, essa aqui é a única que está errada, que diz que o Mercosul ainda hoje não é considerado um bloco econômico constituído por uma união aduaneira, ok? Quando, na verdade, ele é constituído aí por esta união. A união aduaneira aí é uma área de livre comércio com uma tarifa externa comum. Por ele dizer que não é considerado, na verdade, deixou a questão errada, tá? Que é, então, o nosso gabarito, ok, pessoal? Bom, agora eu vou trazer para vocês as questões que a VUNESP cobrou aí, tá? Sobre o tema aí de geografia, na prova de auxiliar de promotoria em 2014, tá bom? E respondendo aí de forma objetiva para vocês. Vamos aqui para a primeira. A questão está relacionada ao mapa e aos textos apresentados a seguir. Então, nós temos aqui um mapa, tá? Sobre os domínios morfoclimáticos. Nós temos aqui algumas numerações dentro do mapa. Vamos ver, então, o que ele está pedindo. O clima predominante é o tropical, com verões chuvosos e invernos secos. Verões
chuvosos e invernos secos, ambos com temperaturas elevadas. O relevo é constituído principalmente por planaltos e depressões. No domínio aparecem espécies arbustivas com caules tortuosos envolvidos por cascas grossas e raízes profundas, geralmente distantes umas das outras. Nas últimas décadas, a paisagem natural tem sofrido alterações pela ação da sociedade, devido ao desenvolvimento de atividades econômicas ligadas à agricultura, à pecuária de bovinos e à mineração. Então, o texto descreve o domínio indicado pelo número. Olha, pessoal, como que a VUNESP cobrou essa questão. Ela não facilitou. Então, ela quer saber onde que fica esse bioma, tá, pessoal? Esse domínio aí, que tem espécies aí, ó, com caules tortuosos, também envolvidos por cascas grossas e raízes profundas. Nós temos aqui no mapa, então, pessoal, ó, a região do norte, a região do nordeste aqui, né? Aqui, ó, do centro-oeste, aqui do sudeste e aqui do sul. Então, onde que fica essas características aqui desse bioma? Pessoal, eu preparei aqui para vocês, tá? É como se fosse um mapa mental, tá bom? A respeito aí dos biomas brasileiros, tá? E onde que ficam localizados aí, bem tranquilo para vocês, tá? Então, nós temos aqui o Cerrado, o terceiro aqui, ó. Então, ele é tropical, tá? Que nem fala a questão. Tem os arbustos aí também, ó. São arbustivos, também são as gramíneas, a vegetação casca grossa, troncos retorcidos, tá? Solos ácidos, ok? Então, através dessas informações, voltando lá para a questão, que o nosso gabarito aí é a letra C, tá, pessoal? O Cerrado, que fica aqui, ó, no centro-oeste, ok? Pessoal, próxima questão, ó. Considere as seguintes situações encontradas em grandes cidades como a São Paulo. A primeira afirmação diz, ó, elevada concentração de superfícies urbanas como asfalto, paredes de tijolo ou concreto, telhas de barro e de amianto que absorvem calor. A segunda diz assim, ó, reduzido número de áreas verdes. Terceira, concentração de edifícios que interferem na circulação dos ventos. E poluição atmosférica provocada pelo uso de combustíveis como petróleo. A combinação dos fatores enumerados é responsável. Então, ele quer saber o que tudo isso junto aí traz aí de consequência aí para a cidade. Primeira coisa que a gente tem que observar aqui, pessoal, concentração de edifícios. Aqui está falando, então, não é da periferia, é da área central, ok? Observe isso daqui, tá? Então, o que tudo isso faz com a cidade? Nossa resposta correta aqui é a letra E, tá? É a formação de ilhas de calor nas áreas centrais aí da cidade. Ok, pessoal? Próxima questão. Em 2013, o Brasil atingiu os 200 milhões de habitantes. Além de apresentar essa estimativa, o IBGE também divulgou tendências atuais da população brasileira, dentre as quais, qual foi então a tendência aí que o IBGE registrou? De acordo aí, então com o gabarito, a nossa questão certa aqui, pessoal, é a letra D, tá? É a contínua redução aí das taxas de fecundidade e natalidade. Ok, pessoal? Pessoal, próxima questão. Atualmente, seguindo uma tendência mundial, o Brasil vem passando por um processo de desconcentração industrial. Uma das características desse processo nós estamos diante aí de um tema aí sobre atividades industriais. A nossa resposta correta nessa questão é a letra B. Essa é a tendência, é a migração das indústrias de áreas tradicionais como o ABC paulista para cidades médias do interior de São Paulo ou de outros estados onde os custos de produção são menores, tá? Então, isso aqui é a tendência aí mundial que está acontecendo no Brasil a respeito aí das atividades industriais. Vamos lá, pessoal, analise o mapa para responder a questão. Principais áreas de cultivo de X. Então, vamos observar o mapa aqui. Nós temos aqui, então, uma região sudeste e aqui, então, nordeste, no litoral, ok? No litoral do nordeste. Então, aqui diz assim, a leitura do mapa e os conhecimentos sobre a produção agrícola brasileira permite concluir que, olha só, nossa resposta correta nessa questão é a letra E, tá, pessoal? É a produção aí de cana-de-açúcar concentrada nas regiões sudeste e no litoral do nordeste, ok, pessoal? Essa é a resposta correta. Mais a última questão, que vem trazendo aqui um gráfico, tá?
Observe o gráfico para responder a questão. Então, nós temos aqui o Comércio Exterior Brasil, Mercosul, de 2013, tá? Então, nós temos aqui, ó, importação e exportação. A leitura do gráfico permite afirmar que em 2013, as relações comerciais entre o Brasil e o Mercosul, o que aconteceu, pessoal? Vamos observar? Olha só, a exportação está maior do que a importação. Então, a nossa resposta correta aqui é a letra D. Apresentou aí um superávit para o Brasil, ok? Se você observar no mapa, você pode ver que a linha aqui da exportação está maior do que da importação, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se pelo menos eu te ajudei com uma questão e você acertou na prova através do meu canal, eu já agradeço, tá? E eu já fico feliz por ter ajudado vocês, tá bom? Não esqueça aí de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar. Isso é importante para nós. Não esqueça, lute por aquilo que você acredita, tá? Não importa as pedras e os obstáculos do caminho. Você consegue, você tem potencial, ok? Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.